Naquela manhã em que o céu parecia sussurrar presságios escondidos atrás das nuvens pesadas, ela caminhou pela calçada como quem carrega no peito um segredo capaz de virar o mundo do avesso. O vento tocava seu rosto como se estivesse tentando avisá-la de algo, mas ela seguia firme, com passos ritmados, ainda que suaves, batendo contra o chão como se chamassem por um destino que fingia estar distraído, mas observava cada detalhe com olhos atentos. A cidade despertava lenta, com carros engolindo o silêncio e pessoas cruzando calçadas, sem notar a grandiosidade dos pequenos instantes. Mas ela notava, sempre notou. Era assim desde que aprendera que o mundo nem sempre seria gentil com quem não ostentava o brilho que os outros esperavam ver. Quando parou diante da loja de luxo, seu reflexo surgiu na porta de vidro como uma sombra indecisa entre entrar ou recuar. Os olhos dela, escuros e profundos, pareciam carregar histórias que ninguém ali dentro seria capaz de compreender. E mesmo assim, ela respirou fundo e atravessou o portal cintilante daquele templo de vaidade. O brilho dos lustres a recebeu com a frieza arrogante de quem decide quem merece ser iluminado. As luzes, altas e intocáveis, derramavam um amarelo dourado sobre vitrines que pareciam suspirar vaidade. Era como se cada peça exposta tivesse sido escolhida para lembrar aos outros daquilo que não possuíam. As bolsas, alinhadas como soldados em desfile, os perfumes, silenciosos mas intoxicantes, os vestidos, dependurados como se aguardassem a aprovação de um olhar seletivo. O ar tinha cheiro de exclusividade e o silêncio tremulava como um fio prestes a se romper. Ela avançou com cautela, apreciando cada detalhe como quem contempla uma paisagem que jamais pertenceu a ela. Mas antes mesmo que pudesse tocar qualquer item, encontrou olhares que a mediam como peças defeituosas. Eram as atendentes, jovens, impecáveis, com sorrisos ensaiados e olhos que carregavam mais julgamento do que simpatia. Elas miraram de cima a baixo seu cabelo preso de forma simples, a roupa que não exibia marca alguma, os sapatos que carregavam poeira da rua. O desprezo veio afiado, escorrendo pelas palavras delas como lâmina escondida dentro de um sorriso. Havia um tipo de crueldade sutil no modo como falavam, como se cada frase fosse uma pequena tempestade anunciando que julgamentos rasos tentariam afogar sua dignidade. Uma perguntou se ela tinha certeza de que estava na loja correta. Outra sugeriu que talvez os produtos expostos fossem caros demais para certas pessoas. Elas riram entre si, pequenas gargalhadas leves, semelhantes ao tilintar de cristais rachados. Apesar de tudo, ela permaneceu de pé. Quietude de oceano antes da tempestade. Suas mãos se mantiveram firmes, suas expressões impecavelmente controladas. Aquelas mulheres tão confiantes em sua arrogância jamais imaginariam que diante delas estava alguém que conhecia profundamente os mecanismos da humilhação, não por submissão, mas porque aprendera a usá-la como crescimento. Elas não sabiam que aquela mulher, tão subestimada quanto uma semente esquecida na terra seca, carregava dentro de si o poder de florescer no momento mais inesperado, porque havia aprendido que a vida inteira tenta desbotar quem nasceu para brilhar. Enquanto caminhava pelo salão, tentando ignorar os comentários venenosos, uma atendente aproximou-se com passos que ecoavam impaciência. Perguntou, com tom provocativo, se ela gostaria de ver algo dentro do orçamento. A frase pairou no ar como fumaça tóxica. Ela quase sorriu. No fundo, reconhecia aquela cena. Não era a primeira vez que a julgavam pelo que aparentava. Não seria a última. Mas havia ali algo diferente. Algo dentro dela pulsava, como se houvesse um relâmpago silencioso prestes a riscar o céu, o prenúncio de um estrondo que mudaria tudo.
As atendentes continuaram a dobrar e desdobrar roupas, arrumar prateleiras sem necessidade, olhar para ela como se fosse um intruso perturbando um ambiente sagrado. Uma delas chegou a comentar, alto o suficiente para que ela ouvisse, que certas pessoas deveriam se informar sobre os preços antes de entrar. A ironia perfurou o ar como espinho. Mas quando tudo parecia conspirar contra sua presença, algo mudou. Ela pegou um dos vestidos mais caros, um que custava mais do que o salário mensal daquelas mesmas atendentes. Observou o tecido, o corte, a costura e com um toque leve o colocou sobre o braço. Foi o suficiente para que as funcionárias se entreolhassem, indignadas, como se ela tivesse cometido um sacrilégio. Uma delas correu na direção dela e, sem disfarçar o incômodo, disse que aquele item era extremamente exclusivo e que talvez fosse melhor escolher algo mais simples. E foi aí que o destino finalmente parou de fingir que estava distraído. Ela ergueu o rosto devagar, como quem se prepara para revelar uma verdade que vem sendo engolida por tempo demais. Seus olhos encontraram os da atendente e o silêncio entre as duas se tornou tão denso que a loja inteira pareceu parar por um instante. E então, com voz serena, firme e perigosamente calma, ela perguntou: "Existe algum problema em eu escolher este vestido?" A atendente engoliu em seco. Pela primeira vez, a confiança escorregou. Mas a mulher não esperou resposta. Em vez disso, caminhou em direção ao balcão principal, onde ficava o gerente, um homem acostumado a lidar apenas com clientes que ostentavam riqueza como bandeira. Quando ela se aproximou, ele lançou um olhar desconfiado, como se avaliasse rapidamente se valia a pena ser atencioso ou simplesmente ignorá-la. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, ela colocou no balcão uma pequena carteira de couro, discreta, sem logotipo, sem ostentação. O gerente franziu a testa, curiosidade acesa, e ela calmamente retirou um cartão metálico pesado, com um brilho único. Não era um cartão qualquer. Era o tipo de cartão que bancos só entregam aos nomes que movimentam cifras absurdas. O gerente arregalou os olhos. As atendentes ficaram paralisadas. E então, ela finalmente disse, com a simplicidade de quem não precisa erguer a voz para dominar um ambiente: "Eu sou a nova proprietária da marca. Hoje estou fazendo uma visita surpresa às lojas, e esta precisava ser a primeira." A frase atingiu a loja como um trovão que despedaça o silêncio. Cada luxuosa vitrine pareceu se curvar. Cada luz ajustou o seu brilho, como se buscasse pedir perdão. As atendentes empalideceram, incapazes de articular qualquer palavra. A arrogância que antes escorria delas desapareceu como fumaça soprada pelo vento. O gerente, completamente transtornado, tentou recuperar a postura, mas sua voz tremia ao pedir desculpas. Ele começou uma justificativa confusa, tentando culpar o mal-entendido, mas ela o interrompeu com um gesto suave da mão, um gesto que carregava mais autoridade do que qualquer discurso. "Não foi um mal-entendido", disse ela. "Foi exatamente o que pareceu ser: julgamento. E eu não tolero esse tipo de comportamento nas minhas lojas." Aquelas palavras cortaram o ar como lâmina. As atendentes sentiram o peso de cada sílaba, e por um momento o mundo pareceu desabar sobre elas. Não havia mais risadinhas, nem olhares de superioridade. Apenas medo, puro, paralisante, inegável. Ela observou cada uma com calma. Não havia ódio em sua expressão, mas sim algo muito mais poderoso: clareza. A clareza de quem sabe exatamente quem é e quem nunca mais aceitará ser diminuído. Depois de um longo silêncio, ela devolveu o vestido ao balcão e disse algo ainda mais impactante: "A verdadeira elegância não está no que você veste, está no que você é quando ninguém está olhando." E virou-se para sair. A loja inteira parecia respirar fundo quando ela cruzou a porta de vidro.
Do lado de fora, o céu, antes carregado, parecia ter mudado de tom. Uma fresta de luz atravessou as nuvens, iluminando o caminho dela como se o universo a parabenizasse silenciosamente. Caminhando pela calçada novamente, ela deixou para trás não apenas um lugar onde fora humilhada, mas também a prova incontestável de que ninguém deveria ser julgado pela aparência. Cada passo seu ecoava como lembrete de que o valor de uma pessoa nunca caberá nas vitrines que tentam medir quem merece respeito. E assim, enquanto o vento envolvia seus cabelos e a cidade retomava seu ritmo, sua história se transformou em algo maior do que um simples episódio de injustiça. Tornou-se um chamado, um aviso, uma verdade eterna. Quem tenta apagar o brilho alheio esquece que o sol nasce todos os dias, para lembrar que a verdadeira luz nunca se dobra. Quando finalmente decidiram virar as costas para ela, oferecendo-lhe apenas migalhas de atenção, ela respirou fundo, como quem puxa do próprio peito a coragem que o mundo tenta esmagar. O ar entrou lento, pesado, como se estivesse carregando todas as memórias de uma vida inteira, marcada por olhares tortos, portas fechadas e julgamentos silenciosos. Ao expirar, porém, algo dentro dela se acendeu. Uma chama antiga, persistente, incapaz de ser domada por humilhações passageiras. Ela ergueu o queixo com a majestade de quem aprendeu, ao custo de cicatrizes profundas, que dignidade não depende da aprovação de ninguém. E foi exatamente com essa serenidade assustadora, mais eficiente que qualquer grito, mais firme que qualquer acusação, que ela deixou escapar a verdade que transformaria aquele ambiente inteiro em um palco de espanto. "Eu não sou cliente", disse com voz baixa, mas tão cheia de poder que parecia reverberar pelas paredes. "Eu sou a dona da marca." O impacto daquelas palavras atravessou a loja como um raio inesperado. As atendentes, que até segundos antes desfilavam arrogância, congelaram como estátuas de porcelana, prestes a se estilhaçar. A expressão delas quebrou como vidro fino, atingido por um trovão. Era possível ouvir o medo crescendo dentro de cada uma, como se o coração delas tivesse mudado de ritmo, golpeando o peito em pânico. A boca da gerente se abriu num sobressalto silencioso, incapaz de decidir se pedia perdão ou implorava por uma segunda chance. O silêncio tomou conta da loja com a imponência de uma tempestade que finalmente decide desabar depois de horas se acumulando no céu. Não era um silêncio comum, era denso, cortante, quase palpável. As vitrines brilhantes, antes soberbas, pareciam ter perdido parte da arrogância. Os manequins imóveis observaram a cena como testemunhas mudas do colapso. Até o ar-condicionado, antes insistente, pareceu diminuir seu sopro, como se fosse inconveniente continuar fazendo barulho em um momento tão decisivo. Cada vitrine pareceu se curvar. Cada feixe de luz se ajustou como se quisesse pedir perdão. Era como se todo aquele templo de vaidade tivesse despertado para a verdade. Haviam humilhado a mulher errada, a mulher que sustentava aquele império. A mulher que criara o nome que estampava todas as etiquetas cuidadosamente expostas ali dentro. A mulher cuja história, luta e visão haviam dado vida ao que elas tratavam como um altar inacessível. E aqueles que antes zombavam dela, agora tremiam diante de uma força que não conseguiam mais ignorar. Ela, porém, não celebrou o medo delas. Não sorriu. Não precisou de triunfo. Sua grandeza não se alimentava de vingança, ela se alimentava de clareza, de consciência, de verdade. Com passos suaves e olhar firme, ela caminhou até o centro da loja. Parecia flutuar entre os corredores, como se cada movimento seu redesenhasse o espaço. Havia uma firmeza silenciosa nela que fazia cada atendente recuar um pouco mais. E, sem erguer a voz, sem demonstrar raiva, sem sequer parecer se exaltar,
Ela mostrou o que poucas pessoas realmente compreendem. Grandeza não precisa rugir. Grandeza apenas existe. E quando existe, todos ao redor sentem. A marca que vocês tratam como se pertencesse a um mundo distante foi construída por alguém que conhece tanto o chão quanto o topo, disse ela, seus olhos encontrando cada um dos rostos petrificados. E eu nunca permitirei que alguém humilhe quem entra em minhas lojas, seja quem for, tenha o que tiver, vista o que vestir. Uma das atendentes tentou se justificar, gaguejando algo sobre protocolos, sobre achismos, sobre como tudo havia sido um mal-entendido. A voz dela, antes tão afiada e cheia de certeza, agora parecia uma corda frouxa prestes a arrebentar. Mas a mulher ergueu a mão, interrompendo primeiro com silêncio, e depois com uma frase que seria lembrada muito tempo depois. O problema não é o protocolo. O problema é a falta de respeito, e isso não cabe em lugar algum, nem na vida, nem nos negócios. As palavras caíram sobre as atendentes como chuva fria. O gerente engoliu em seco, tentando encontrar terreno onde apoiar sua reputação desmoronando, mas ela já havia visto o suficiente. Não precisava de explicações, não queria desculpas vazias. Pessoas que revelam o pior de si quando acreditam que ninguém importante está observando, essas pessoas não precisavam de perdão naquele momento. Precisavam de lição. Ainda assim, ela não humilhou ninguém, não ameaçou, não gritou. Apenas colocou cada pessoa diante de seu próprio reflexo, e isso por si só foi devastador. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela caminhou até a prateleira onde os itens mais caros eram exibidos. Pegou um deles, não por necessidade, não por ostentação, mas como símbolo. Virou o objeto nas mãos, avaliando a costura, o acabamento, o tecido. Não havia raiva em seus movimentos. Havia elegância, domínio e uma calma que ninguém ali imaginaria ver em alguém que havia sido tão maltratada minutos antes. Costurei esse modelo pela primeira vez quando ainda trabalhava sozinha, em um ateliê que mal tinha espaço para 2 cadeiras. Contou ela quase num sussurro. Nunca imaginei que um dia ele estaria em lojas como esta. E muito menos imaginei que funcionários de uma marca que nasceu da humildade tratariam alguém com tanto desprezo. As atendentes abaixaram a cabeça. O gerente tentou disfarçar o próprio constrangimento, mexendo nos botões da camisa. Ela colocou o item de volta na prateleira com a delicadeza de quem devolve algo sagrado ao seu altar. Grandeza não precisa erguer a voz, disse, olhando para a atendente mais arrogante, aquela que havia zombado dela primeiro. Ela apenas se revela quando o caráter fala mais alto que qualquer etiqueta costurada em um tecido caro. Então, sem pressa, ela se dirigiu à porta. Seus passos ecoavam pela loja como se cada batida de salto no chão marcasse o encerramento de um capítulo importante. A porta de vidro se abriu diante dela como se reconhecesse sua presença. E quando ela atravessou a saída, o mundo lá fora parecia diferente. O céu, que antes parecia cinzento e pesado, agora exibia tons vivos, como se tivesse sido pintado por mãos invisíveis. O vento soprou contra o rosto dela, carregando uma sensação de renovação, como se dissesse que tudo estava exatamente onde deveria estar. Ela caminhou pela calçada e sentiu a cidade recuperar a cor, como se tivesse sido lavada por uma chuva silenciosa de justiça. A cada passo, sua história deixava rastros invisíveis para quem estivesse atento o suficiente para perceber. Rastros de coragem, dignidade e força. Sua experiência dentro daquela loja não seria apenas um episódio isolado. Seria um alerta, um lembrete vivo de que ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser medido pelo brilho que veste, mas pela luz que carrega por dentro. E sua luz... essa nunca se apagava. Era intensa, resiliente, indomável. Era a luz de quem já tinha sido descartada, rejeitada, humilhada e, mesmo assim,
se reerguera tantas vezes que aprendera a transformar dor em combustível. Uma luz que intimidava os fracos e inspirava os fortes. Uma luz que nunca se dobrava. E assim, quando dobrou a esquina e desapareceu entre a multidão, deixou para trás uma marca invisível, mas eterna. Uma marca que se transformou em assinatura no vento, mensagem gravada no espaço entre uma respiração e outra, verdade que ecoa até hoje. Quem tenta apagar o brilho alheio, esquece que o sol nasce todos os dias para lembrar que a verdadeira luz nunca se dobra.